Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver um outro exemplo de execução do teste da ANOVA unifatorial, utilizando o SPSS. Neste caso, vamos ver se a confiança em conseguir vigiar as doenças do futuro bebê se influencia ou não a ansiedade pré-natal das mulheres grávidas. Esta variável confiança em conseguir vigiar as doenças tem 3 grupos. As mulheres que acham que não, as que acham que sim, mas não da forma perfeita, e aquelas que têm confiança plena em que vão conseguir vigiar essas doenças, a febre, a tosse, essas pequenas complicações que os bebés podem ter. Será que isso influencia a ansiedade pré-natal, que é uma variável numérica? Se as médias dos 3 grupos forem semelhantes, não. Se houver algum grupo que tiver médias significativamente acima ou abaixo das outras, sim, essa confiança terá alguma influência. Entrando no diagrama da estatística inferencial, temos que começar por identificar as variáveis em questão que, na base de dados, estão aqui. Só doenças antes, que diz, com aquilo que sabe, acha-se capaz de, sozinha, vigiar as doenças mais comuns num recém-nascido, choro, febre, tosse. Os grupos dessa variável ordinal são o não se sente capaz, o sim, mas não sabe se será da forma mais correta, e o sim da forma mais correta. A outra variável é o score de ansiedade específica da gravidez antes de receberem o ensino, que é uma variável escalar e que varia de 4 a 20. Quanto mais próximo do 20, mais ansiedade. Quanto mais próximo do 4, menos ansiedade. São essas as duas variáveis envolvidas. Uma é do tipo ordinal e outra é do tipo escalar. Se há apenas uma, não. Se há mais que duas, também não. Se essas duas são qualitativas, não. Se essas duas são escalares, não, é apenas uma. Se a variável qualitativa de agrupamento, que neste caso é se sente capaz de vigiar as doenças, tem apenas 2 opções. Não, tem 3 opções, pelo que entramos no último diagrama, em que se vai ver se a variável dependente, que é o score da ansiedade, é escalar, já vimos que sim, mas se é simétrica nos 3 grupos de sujeitos. Já existe um vídeo que explica detalhadamente como verificar a simetria e eu aqui vou fazê-lo sem mais demoras, indo ao menu Analyze e Estatísticas Descritivas. Explorar, vou clicar com o botão direito para pedir nomes de variáveis e assim ser mais fácil de identificar as variáveis de que eu preciso e neste caso uma delas é só doenças antes, que vai para o fator, caixa de baixo, e a ansiedade pré-natal vai para a lista das dependentes. No botão dos gráficos, vou desligar os gráficos de tronco e folha e vou já ligar os testes de normalidade, antecipando o que poderá ser necessário daqui a pouco, e os testes de Leven para a igualdade de variâncias. Continuar e OK, e vamos surgir numa nova janela de output, primeiro uma caixa com o número de casos processados, em que eu me apercebo que os 3 grupos de mulheres são todos menores que 30 sujeitos, 22 não têm confiança, 19 têm confiança parcial e 9 têm confiança plena. Depois tenho a tabela com as estatísticas descritivas, onde vejo que essa ansiedade pré-natal no grupo do não, a assimetria, skewness, é menos 0,164 a dividir por 0,491. Se não ultrapassa o 2 em valor absoluto, pode-se considerar que é simétrica a ansiedade neste grupo. No grupo do sim parcial, temos menos 0,88 a dividir por 0,52. Não ultrapassa o 2 em valor absoluto, também se pode considerar simétrico. E no grupo do sim pleno, temos menos 0,235 a dividir por 0,7, também é simétrica. Por isso, o score de ansiedade é simétrico nos 3 grupos, sim. Algum desses grupos tem menos que 30? Os 3 têm, sim. Então vou testar a normalidade da variável escalar, que é o score de ansiedade, nesses 3 grupos. Já existe um vídeo que explica isso em detalhe. Eu aqui, como já pedi os testes de normalidade, só tenho que relembrar as hipóteses. A variável, neste caso a ansiedade, segue a distribuição normal em cada um dos grupos. E olhando para os valores de prova do teste Shapiro-Wilk, o SIG, eu vejo que todos eles são maiores que 5%, pelo que aceito a hipótese nula que diz que a ansiedade pré-natal segue a distribuição normal. E posso prosseguir. A variável é normal? Sim. O tamanho dos grupos é idêntico? Ou seja, o tamanho do maior, que são 22, a dividir pelo tamanho do menor, que são 9, é menor que 1,5? Não, não é menor que 1,5. Então tenho que testar a homogeneidade de variâncias da variável escalar, do score de ansiedade, nesses 3 grupos. Já existem vídeos que explicam como fazê-lo, que é o teste de Leven. Aqui eu vou avançar e olhar para a respectiva tabela do teste de homogeneidade de variâncias e, baseado na média, o seu valor de prova dá 12,9% e a hipótese nula dizia que as variâncias eram iguais. Se eu aceito a hipótese nula, sim, concluo que as variâncias da ansiedade são iguais nos 3 grupos e tenho que fazer o teste da ANOVA unifatorial. E cá está o cenário de novo. Será que a confiança em conseguir vigiar as doenças do futuro bebê influencia a ansiedade pré-natal das mulheres? É um teste de hipóteses. O primeiro passo é escrever essas hipóteses e a hipótese nula diz que não há diferenças, ou seja, que as grávidas sentem a mesma ansiedade, quer tenham plena confiança que vão conseguir vigiar as doenças, quer tenham apenas confiança parcial, quer não tenham confiança nenhuma. A notação matemática seria a média da ansiedade no grupo 1 é igual à do grupo 2 e é igual à do grupo 3. A hipótese alternativa diz que pelo menos um destes 3 grupos de mulheres tem uma ansiedade média diferente dos outros 2.
Se isso acontecer, rejeitaremos a hipótese nula. Segundo passo, fazer o teste no SPSS, que está disponível neste caminho de menu. Menu Analyze, Compare Means, One Way ANOVA. Vou mudar para nomes com o botão direito do rato e vou escolher as variáveis. A primeira delas, que é dependente, o score de ansiedade, vai para a caixa das dependentes. E a segunda, que é se acha capaz de vigiar os sintomas de doenças, vai para o campo dos fatores. Só doenças antes vai para o fator e o score da ansiedade pré-natal vai para a caixa dependente. Depois, primeiro o botão Post-Hoc, testes a posteriori e ligar o teste de Sheffé. No botão Post-Hoc existem vários testes, mas já tínhamos visto num outro vídeo que o de Sheffé é o mais adequado, quer as variâncias sejam iguais ou não. E será necessário apenas se eu precisar de fazer comparações múltiplas. Ou seja, se eu rejeitar a hipótese nula e tiver que detectar qual é o grupo que é substancialmente diferente dos outros dois, eu tenho que olhar para este teste que compara os vários grupos par a par. Vou continuar. Também, naquele local, podia alterar o nível de significância, mas vou deixar ficar os 5% habituais. E no botão das opções, só mesmo para confirmar, vou ligar a homogeneidade de variâncias, que eu já vi que eram iguais, mas vou ligá-la aqui também. E vou também ligar o gráfico de perfil de médias para ver qual é o comportamento da ansiedade nos 3 grupos. E, ao oprimir OK, vai-me ser apresentado o resultado do teste. E o primeiro resultado que aparece é o teste de homogeneidade de variâncias, onde eu já tinha visto que as variâncias eram semelhantes. Segunda tabela da ANOVA, onde eu vejo o valor de prova, que neste caso são 13,2%. Depois, a tabela de comparações múltiplas. E, finalmente, porque eu liguei o teste de Sheffé, uma tabela que me agrupa em subconjuntos os grupos que eu tenho, que neste caso estão todos no mesmo. E o tal gráfico de perfil de médias. Olhando então para o que é mais importante, que é a tabela da ANOVA, eu vejo que o seu valor de prova, e esse é o terceiro passo, é igual a 0,132, ou passando a vírgula 2 casas para a direita, 13,2%. Como isso é maior que 5%, a probabilidade da hipótese nula acontecer é bastante grande, pelo que eu não a vou rejeitar. Vou assumir que ela é verdadeira. E como não se rejeitou a hipótese nula, que dizia que as médias eram iguais nos 3 grupos, então não tenho necessidade de olhar para mais lado nenhum, posso automaticamente concluir, passar ao quarto e último passo. Não há diferenças entre os grupos. Não sendo necessário, só mesmo para confirmar, a tabela de comparações múltiplas diz-me isso mesmo. Por exemplo, quem não se sente capaz de vigiar as doenças tem cerca de 0,184 de diferença média de ansiedade para quem se acha parcialmente capaz. Mas essa diferença é muito pequena. E mesmo para o grupo das que se acham plenamente capazes, o não tem cerca de 2,4 pontos acima de ansiedade em relação ao sim. Mas isso não foi suficiente para ser estatisticamente significativo, porque o valor de prova é sempre superior a 5%. Pelo que o quarto e último passo é que com esta amostra não houve evidência estatística suficiente para afirmar que a ansiedade média das grávidas era influenciada pela confiança em conseguir vigiar os sintomas das doenças. Não é a população de onde saíram estas mulheres. O resto é a explicação do que eu acabei de dizer, com o respectivo de intervalos de confiança também a passarem sempre de um valor negativo até um valor positivo, ou seja, o zero pode ser um resultado possível, pelo que as diferenças entre os grupos podem ser iguais a zero, ou o que é o mesmo, as médias desses grupos podem ser iguais. A tabela final dos subconjuntos também me permite confirmar isso, porque o SPSS colocou no mesmo subconjunto, apenas um, os 3 grupos de mulheres, consoante a confiança que têm em vigiar as doenças. Portanto, não há diferenças entre diferentes subconjuntos, como aconteceu no exemplo do outro vídeo já abordado da ANOVA. Resta referir o enquadramento deste vídeo no contexto de todos os concassos do curso. Estamos na terceira e última fase de conduzir um processo de investigação, a fase empírica. Analisamos os dados quando realizamos o teste da ANOVA e interpretamos os seus resultados ao olhar para o valor de prova que nos permitiu confirmar que a confiança em conseguir vigiar as doenças do bebê não está a ser um fator decisivo na ansiedade pré-natal que estas mulheres sentem.